colocado, a questão do transporte público, a gente já percebe a dificuldade que a gente tem aqui hoje, né? E assim, quando nós nos propomos a discutir transporte público, e aí assim, o movimento estudantil, tanto o movimento estudantil universitário quanto o movimento secundarista, né, se propõe a discutir isso justamente porque hoje a mobilidade urbana, o transporte público, é uma questão de mobilidade urbana e uma questão extremamente necessária para se ter direito à cidade, né? E aí a saúde, a lazer, a educação, ao próprio trabalho e tudo mais, né? E aí foi nesse sentido que a gente, assim, o movimento estudantil, assim, como uma maturidade, assim, vendo a necessidade que a universidade ela tem que começar a pensar, né? Tudo que hoje se tem dentro dessa cidade que foi se pensado esse GT de transporte público. A gente conseguiu acumular em algumas coisas e conseguimos acumular com muitas dificuldades justamente porque a própria prefeitura não contribuía com o que a gente pediu, assim, até de documentos necessários, né? Mas assim, não é necessário também um estudo muito profundo para a gente ver a calamidade do transporte público que hoje a gente tem dentro da cidade, mesmo que alguns dados eles são importantes para a gente também ter noção de como que a gente vai modificar. E aí, a gente pode perceber para trazer alguns dados que eles são importantes, porque a gente tem que apontar para onde é que a gente necessita e para onde hoje a gente quer ir. Hoje, Feira de Santana, dentro dos estados do Nordeste, comparando-se com cidades que têm a mesma proporção de tamanho, em população, hoje Feira de Santana é que tem a menor frota de ônibus. A comparação que a gente faz é com Aracaju. Aracaju tem o dobro da quantidade de transporte de ônibus, que é o mais próximo, né? Enquanto Feira de Santana tinha cerca de, no início dos nossos estudos, próximo de 200 ônibus, Aracaju tinha em torno de 414 ônibus. E aí a gente percebe, por exemplo, uma dificuldade de uma cidade, né, no tamanho de Feira de Santana, no qual, que a gente vê, não é um tamanho tão grande, mas que a gente usa um tempo extraordinário assim, para se chegar nos locais. E aí, por exemplo, o que a gente pode perceber nesses últimos tempos, assim, né, as inúmeras manifestações é justamente por isso. Um dos pontos principais é justamente por isso. Além da gente ter uma frota, que é uma frota muito pequena, a gente tem poucos pontos de ônibus nas cidades e essa distribuição desses pontos de ônibus dentro dessas cidades, ela é muito ruim. E aí não é em vão que, por exemplo, nesse último mês, algumas manifestações dentro dos terminais centrais, elas aconteceram. Semana passada aconteceu uma dentro do Terminal Norte, há pouco tempo aconteceu outra dentro do Terminal Central, justamente porque chega nos horários de picos e passamos lá dentro mais de uma hora para se chegar a ônibus. E aí a gente vê uma problemática que é muito grande. Outra questão é a questão da tarifa. Hoje, primeiro que o cálculo da tarifa que a gente hoje faz é em cima de uma planilha que já é defasada, por sinal é uma planilha legal, né? Nessa planilha, que é a planilha GPOD, ela já foi considerada ilegal em outros estados, por sinal ela já foi derrubada em alguns estados. E hoje a gente tem um cálculo que ele é feito em cima dessa planilha defasada. Para acabar, a gente descobriu nesses estudos que não só a planilha está defasada. Os cálculos, quando eles são feitos de formas que são formas irregulares. Não são repassados algumas coisas para dentro do cálculo da tarifa, como também são cobradas coisas a mais. E a gente pode perceber que, para além de ser repassado para o trabalhador, algo que não deveria ser repassado para o trabalhador, ele ainda é repassado de forma irregular. A gente pode perceber que hoje tem 2,50, né, a tarifa. A gente pode calcular uma tarifa com a planilha GPOD que dava em torno de 1,80 ou menos do que isso. Com a planilha GPOD que está defasada, que não inclui outros novos ônibus, que não inclui vários cálculos que hoje, por exemplo, como a questão de publicização dentro dos ônibus, como a questão não inclui como que o ônibus ele desgasta. E aí a gente pode ver que isso aí já está defasado. Então, assim, isso são alguns pontos que a gente tem. Mas também a gente nesse estudo, nessa discussão hoje que a gente faz, né, com a ocupação do Cruz da Feira, a gente quer trazer aqui um ponto, assim, é uma pena que pessoas da própria ocupação não puderam vir para o espaço, justamente porque a gente só ficou sabendo da reunião na segunda, né? Mas uma das coisas que hoje a gente mais escuta dentro da ocupação é a necessidade de um ponto de ônibus na frente da ocupação. A ocupação ela fica aqui na frente da UFES. Esse ponto ele já foi levado pela própria ocupação para a prefeitura em um outro momento,
Hoje, as pessoas que moram dentro da ocupação ou descem antes no Feira 6, ou então, para elas descerem, elas vão terem que descer lá na frente, no outro bairro. Então, assim, Novo Horizonte, hoje é uma demanda que a ocupação coloca, essa necessidade desse ponto que a gente quer trazer para cá, justamente entendendo que essas pessoas, né, e esse bairro, essa ocupação que hoje acontece ali, é um direito desses trabalhadores que estão morando naquele local, justamente por não ter outro local dentro da cidade para morar, justamente por causa de uma especulação mobiliária que a gente tem dentro da cidade. Esses seriam alguns pontos assim que a gente traz, né, que são assim, pontos que nós colocamos como relevantes. Se a gente for perceber, a gente vai ter diversos outros que a gente pode, e é importante ser discutidos, que a gente coloca também a necessidade de avançar essa discussão em vista desse transporte de má qualidade que hoje nós temos.